Quantidade de linhas importa na redação do Enem? Tem uma quantidade mínima ou uma quantidade máxima em cada parágrafo que eu preciso fazer? Eu tenho que padronizar o parágrafo de acordo com a quantidade de linhas? Já vou direto ao ponto. Quantidade de linhas e padronização de cada parágrafo não importa. Não tem nada no manual de correção do INEP que explique, que justifique que deve ter uma quantidade pré-estabelecida de linhas em cada parágrafo. Eu vou deixar aqui na tela para vocês uma redação do Enem que ganhou nota 1000 e ela fez 6 linhas no parágrafo de introdução, 13 linhas no parágrafo de desenvolvimento 1, 6 linhas no parágrafo de desenvolvimento 2 e 5 linhas na sua proposta de intervenção. Tem gente que afirma, várias pessoas por aí, professores afirmam que deve ter uma quantidade padronizada e pré-estabelecida de linhas em relação a cada parágrafo, mas isso aí não é uma coisa relevante em relação à sua nota. O que o avaliador vai avaliar em relação ao seu texto? Vai avaliar os objetivos da sua redação, as questões estruturais, a organização e se você defende o seu ponto de vista. Qual que é o objetivo da introdução? É apresentar o tema, colocar o seu posicionamento e associar causas ou consequências de o porquê acontece o problema social trazido pelo tema da redação. Se a gente pegar o tema do ano passado, por exemplo, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil. Se eu falar que uma causa de o porquê essas comunidades e povos tradicionais não são valorizados seria a falta de garantia dos direitos dessas populações, eu vou aprofundar no meu parágrafo de desenvolvimento o porquê acontece isso, o porquê os direitos dessas populações não são valorizados, relacionando com todos os elementos temáticos da relação. Se eu optar, por exemplo, falar que o Estado é negligente em relação a isso, não garante os direitos desses povos, a gente pode associar também com a questão da cidadania de papel, porque a gente tem os direitos garantidos na teoria, no caso da Constituição, mas na prática não é o que acontece. Então eu vou escolher essas relações de causa e consequência e aprofundar em um único parágrafo. Não tem nenhum problema a quantidade de linhas, se é 6 linhas, se é 9 linhas, se é 13 linhas, igual esse exemplo. Você tem que trazer essas exemplificações concretas para justificar o seu ponto de vista. Por que essa proposta de intervenção tem apenas 5 linhas e ganhou nível 5, 200 pontos na competência 5, que avalia a proposta de intervenção? Porque ela está completa. Ela tem agente, ação, meio, modo, finalidade e detalhamento e resolve as causas e consequências de o porquê acontece o problema social, que ele apresentou no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, e que estão associadas à problemática social trazida no introdução da redação. Esse é o objetivo. Então, cumprir os objetivos não tem nenhum problema ter aí uma discrepância de linhas em relação a um parágrafo com o outro. Então, fica a dica para você.